Seja muito bem-vindo, você, meu irmão, minha irmã, que já nos acompanha aí ao vivo pelas redes sociais da nossa diocese, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube e também pelo nosso aplicativo. Você é muito bem-vindo a participar do nosso terceiro podcast e é uma alegria recebê-lo. Eu, seminarista Luan Henrique. Eu, seminarista Wellington. Vitor. Viemos também pedir alguma coisa para vocês sobre compartilhamento. Olha, nós iniciamos esse projeto, mas também dependemos da sua ajuda, porque cada vez que você compartilha, você ajuda também na evangelização. Então, toda vez que você curte, comenta e compartilha, seja com os amigos, seja nos inúmeros grupos que nós temos aí nas paróquias, você também nos ajuda, viu? E hoje é um dia muito especial para nós. Presença ilustre hoje. Presença ilustre, olha só. Quem que será, hein? Responsabilidade. Será que a gente tá tremendo ou não? Olha, fique aqui que a conversa vai ser muito boa e vai também te ajudar muito a discernir muitas coisas sobre a sua vida, viu? E hoje, nesse dia, nesta tarde, nós temos a presença do nosso bispo, Dom João Bosco Barbosa de Souza. Dom João, seja muito bem-vindo no nosso podcast. Obrigado a vocês, e é uma alegria poder compartilhar um pouco da vida da gente, também com inúmeros ouvintes, telespectadores, sobretudo os jovens que estão em busca da sua vocação. É sempre oportuno a gente conversar sobre isso, e fico à disposição de vocês. Opa! Dom João, sabe que o senhor falou sobre curiosidade, e é algo que as pessoas têm muito, sabe? Quando nós vamos fazendo estágio pastoral, as pessoas desde cedo já perguntam como que surgiu a vocação, seja para nós. Tem muita curiosidade sobre o padre, sobre a vocação do padre que já está lá na frente, mas é claro, em razão pastoral não dá para conversar muito. Sobretudo então, sobre a vocação do episcopado, né? Mas antes da gente abordar a vocação do bispo, do episcopo, se o senhor puder trabalhar um pouquinho sobre, partilhar conosco sobre a sua vida, de onde o senhor vem, a sua naturalidade, por favor, porque também vai tocar muitos corações, nós temos certeza. Com certeza. Muito prazer. Bom, eu falo a partir de praticamente 50 anos de vida religiosa que eu completei, né? E de sacerdote, 47 anos. Tenho já 15 anos como bispo, 8 aqui na diocese. E quando se trata de falar das coisas lá do começo, a memória já começa a falhar um pouco. Mas eu acredito que aquilo que é o essencial de toda a vocação, a gente pode compartilhar, porque o tempo de hoje é muito diferente do meu tempo. Aquilo que anseia a juventude de hoje é absolutamente diferente do que ansiávamos nós, quando eu comecei a pensar na vocação. E para mim foi uma coisa muitíssimo natural, porque eu venho de uma família muito religiosa, que tinha uma proximidade muito grande com os franciscanos, sacerdotes e irmãos franciscanos, que ficavam praticamente ao lado de casa. Eu cresci ali como coroinha naquela igreja e brincávamos no quintal da igreja, no pátio, o grupo dos coroinhas. A vocação surgiu muito naturalmente. Dom João deve ter escutado aquela famosa frase da mãe do senhor: nossa, leva a cama para dormir dentro da igreja, porque ele não saía da igreja também. Olha, pelo contrário, ela ficava muito feliz, porque minha mãe trabalhava os 2 períodos, de manhã e de tarde, e sabendo que a gente tinha muitas atividades na igreja, para ela era muito bom. Imagina. Então o senhor foi coroinha também? Eu fui coroinha com 6 anos em diante. Eu fiz primeira comunhão com 6 anos, naquela época era assim. E a partir dali, convivendo com os franciscanos, foi surgindo a vocação. Com detalhe, a minha mãe tinha um irmão que era sacerdote franciscano. Olha. E ele, muito antes de mim, teve uma vida franciscana muito íntegra, e isso foi um sinal para mim muito grande, além dos franciscanos com quem a gente convivia ali mesmo no local. O berço era todo franciscano mesmo, então. Daí para ir para o seminário com 11 anos de idade já foi um passo curto, né? Porque se fazia isso na época. A maioria dos colegas que entraram comigo no seminário muito cedo, eles vinham de famílias que não tinham condição nem de estudo. Muitos do interior, dos fundos de Santa Catarina, Paraná,
e outros lugares de onde vinham os frades dessa província. E então, para mim foi uma alegria poder, com 11 anos de idade, entrar num seminário que tinha em torno de 350 seminaristas. Nossa. Meu Deus. Imagina. O tamanho disso. E onde que era isso, padre, o Dom João? Isso era em Agudos, está lá Agudos. O seminário até hoje, só que não tem mais vocações de criança, né? Sim. Hoje o seminário é utilizado muito mais para encontros, retiros, essas coisas, mas o seminário está lá. Era um lugar bonito, tinha um lugar para estudo, tinha biblioteca boa, tinha professores excelentes, tinha campo de futebol, piscina e passeios, tinha pomar para a gente invadir, tinha fazenda. Toda uma acolhida para a criançada. Era um lugar onde a gente se encantava. Sim. E ali fiquei desde a 5ª série até o 3º colegial. Essa seria uma dúvida, né? Então, além da formação religiosa ali, entrando no seminário tão novo, 11 anos, também teve a formação ali do ensino que todos nós passamos, né? Desde do ensino médio, do ensino fundamental, né? Toda a sua formação foi ali dentro do seminário. Com diferença, era um ensino muito bom. Os professores eram frades e eram especialistas nas matérias que eles eram professores. Você imagina a gente jovem tendo uma aula de astronomia num campo de futebol com um céu estrelado. Nossa. E o professor dizendo, olha, isso é assim, a distância dessa estrela para aquela. E o carinho com que eles falavam da natureza, uma vez que eram franciscanos, e entendiam que a criação era um dom de Deus. Que lindo. Então a gente se envolvia mesmo com isso. E ali eu fui crescendo. Desde os 11 até os 17 anos. Com 18, eu já comecei a minha vida no seminário, no noviciado franciscano. Já usando o hábito e como frade professo simples, a gente chama assim, porque é uma profissão que é renovada todo ano. Até a profissão solene, que foi depois de 3 anos de preparação na vida religiosa. Tem sempre essa duração entre o voto simples? Cada congregação tem a sua maneira de fazer. No nosso caso, eram 3 anos. 3 anos. E eu já estava aí, então, fazendo filosofia e teologia quando eu fiz os votos perpétuos. Isso foi em 1975, portanto, agora em 25 eu vou fazer mais um jubileu. Olha só, já tenho o de vida religiosa, que começa no noviciado, foi há 50 anos atrás. O de profissão solene vai ser em 25. 25, tá logo aí já. Logo aí. Dom João, o senhor comentou sobre a idade que o senhor entrou no seminário, 11, 12 anos, né? E é sempre uma problemática isso também, na nossa vida contemporânea, eu digo, né? Porque sempre as pessoas dizem, não, tá muito cedo para entrar. Com 18 anos pensam assim. E o senhor entrou com 11, 12 anos. Mas o discernimento mesmo acontece mais tarde, né? A gente encontrou uma casa religiosa, portanto a formação religiosa desde cedo, mas também estudo. E muitos saíram. A província franciscana entendia isso como uma forma de fazer uma pastoral de juventude muito concreta, porque entravam 50 e ficavam 3. E os outros voltavam para casa, mas com formação religiosa, com amor à igreja. Sim. E muitos dos meus colegas dessa época e posteriores hoje estão nas paróquias como diáconos permanentes, como ministros, como lideranças boas da igreja, porque tiveram essa boa formação. É um investimento também, né? Com certeza. Além da formação religiosa, formavam cidadãos ali, então. Claro, claro, porque a gente tinha... E socializava muito a gente, porque tínhamos um grupo grande. Os menores tinham uma ala onde ficavam separados, os que estavam fazendo a 7ª e 8ª série no 2º prédio e 1º, 2º, 3º colegial no 3º prédio. Era distante, mas cada um tinha o ensino e a orientação religiosa da sua idade. Então era como se fosse um instituto mesmo, né? É uma espécie de um instituto. Era um instituto, uma sementeira de vocações ali. Nossa, que bênção, bênção mesmo. O senhor falando assim, a gente
consegue perceber o carinho grandioso que o senhor tem por essa época. Claro, é uma época que a gente vai lembrar para sempre. O próprio noviciado, quando a gente começa a usar o hábito religioso, aprender a história de São Francisco, a história da ordem, os conhecimentos básicos para ser um religioso, começar a usar a liturgia das horas. Aliás, nem tinha liturgia das horas como tem hoje. A gente tinha um livro bem menor, antes desses 4 volumes, que se chamava A Oração do Tempo Presente. Antes disso ainda, a gente usava a própria Bíblia para rezar os salmos, porque não existia o breviário que tem hoje. Mas a gente já foi se acostumando a gostar da oração e a praticá-la para que a vocação se firmasse. E a sua formação foi inteira em São Paulo ou não? O senhor chegou... Começou em Agudos, esses 7 anos, depois 1 ano de introdução na ordem, que é o noviciado, foi em Santa Catarina. Depois, a nossa província franciscana tem a Casa de Filosofia e Teologia em Petrópolis. Ali, então, começa o estudo pesado, interno, né? Diferente de vocês que vão na universidade, o nosso era dentro do próprio seminário, com professores excelentes. E a gente fez ali 6 anos de Filosofia e Teologia. Prontos, então, para o sacerdócio. Eu fiquei diácono no último ano da formação. E terminando o seminário, já fui ordenado sacerdote e vim para São Paulo. Certo. E quando é religioso, tem que escolher um lugar para ser ordenado, certo? O senhor foi ordenado... Nosso costume é fazer a ordenação na cidade natal. Cidade natal. Então eu fui ordenado padre na cidade de Guaratinguetá, onde eu nasci, na mesma igreja onde foi batizado o Frei Galvão. Nossa, que honra. E ali, então, foi a ordenação presbiteral. Eu fiquei em São Paulo uns 5 anos, na igreja de Santo Antônio do Pari. Dali fui transferido para Vila Clementino, vocês conhecem bem porque é caminho de vocês. Ali fiquei 4 anos como pároco. Depois Rio de Janeiro, 8 anos. Ali eu trabalhei com audiovisuais. Fiz a faculdade de jornalismo enquanto estava em São Paulo. Dali fui trabalhar em audiovisuais no Rio. Do Rio, voltei para São Paulo mais 3 anos. Depois de 3 anos de pároco na mesma igreja de São Francisco da Vila Clementino, fui para o Paraná. O Paraná era uma grande igreja, onde eu fui pároco e guardião do convento. E trabalhei com televisão e rádio. Ali a gente tinha uma emissora de TV, 2 emissoras de rádio, e eu então tive muita possibilidade de praticar isso. Saí dali para mais um período em São Paulo, de onde veio depois a nomeação de bispo. Dom João, dentro da ordem, como é feito os trabalhos para a divisão dos trabalhos, melhor dizendo, porque eu imagino, né, o senhor estava falando sobre sua função na TV, na rádio, e dentro da ordem, né? Como isso é visto, como eles incentivam e etc. as funções? A ordem religiosa está no mundo inteiro, em mais de 100 países. E ela é formada por províncias. As províncias, aqui no Brasil, províncias franciscanas do meu ramo, são mais de 10, 12 províncias aqui. A nossa é São Paulo para baixo. Tem ainda Espírito Santo, Rio, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E nesse espaço os frades têm diversos trabalhos. Tem paróquias, tem colégios, tem trabalhos de frente assim, popular, em áreas carentes, tem trabalhos sociais diversos, tem... Nossa, enfim, muito amplo. A gente vai sendo transferido pelo superior para onde precisa. Trabalho é o que não falta. E eu tive a chance de escolher o estudo do jornalismo. O senhor quis mesmo? Eu mesmo quis fazer jornalismo e me deram essa chance. Eu fiz na PUC, o jornalismo, e formado como jornalista, então surgiu esse trabalho no Rio de Janeiro com audiovisuais, já dentro da área. Depois, no Paraná, foi uma necessidade também, o trabalho de comunicação. Porém, eu estava ao mesmo tempo como pároco, como
superior do convento. Entendi. Mas Então, o senhor escolheu por algum motivo particular essa área da comunicação? Nada, eu tinha até indicação para estudo de mestrado, doutorado em teologia, mas eu achei mais útil para o momento que eu estava vivendo e para o meu perfil a comunicação. Aí escolhi essa área, eu acho fantástico. Para a evangelização, o senhor tocou nesse ponto, né? A potencialidade que tem a TV, o rádio. Hoje eu acho que cada vez está aumentando essa potencialidade, né? A gente não sabe nem o alcance, mas que vai ter isso. Mas naquela época o senhor já conseguia ver a potencialidade que tinha esses canais? Com certeza. Ainda como estudante de teologia, eu participei de encontros de liturgia de rádio e televisão, participei da União Católica Brasileira de Comunicadores, a UCBC. Eu tive a oportunidade de fazer um programa na Europa, isso já como padre, com jornalistas católicos. Eu fiquei um mês inteiro viajando pelos países do leste europeu para conhecer como que os meios de comunicação funcionavam dentro do regime comunista e depois da queda do Muro de Berlim, no regime já aberto como temos até hoje. Então, foram experiências que eu fui fazendo no meio do caminho que ajudaram muito. Mas o meu gosto pela escrita, pela comunicação visual, pelo rádio, sobretudo, sempre foi muito grande. Nossa, perfeito. O senhor estava falando dessas transformações sociais que teve, né, em diversas épocas, e a TV, o rádio sempre esteve envolvido nisso. Como o senhor vê a importância da TV, do rádio, para a própria formação da pessoa nessas transformações? Porque tem influência cultural, social, com certeza, né? A igreja sempre teve muito apreço pelas comunicações. Talvez seja novidade para vocês, mas o Concílio Vaticano II, há 50 anos atrás, tinha um documento especial sobre as comunicações chamado Inter Mirifica. Foi um documento do Concílio Vaticano II, onde a igreja chama a atenção, né, de todos nós para o fenômeno das comunicações, que nem dava para imaginar o que ia acontecer. Mas ali, naquele momento, a igreja já tinha essa preocupação. O cinema começou na igreja. Depois é que ganhou o fórum comercial. E em cada paróquia tinha uma salinha de cinema no meu tempo de criança. Que legal. Os audiovisuais, eu trabalhei com audiovisual no Rio, começaram na igreja. Antes disso, se você quer saber, também a música começou na igreja, o teatro começou na igreja. A igreja sempre foi a pioneira em jornal, pioneira etc, em muitas coisas, né? da comunicação, jornais, revistas. Só que o mundo caminhou bastante para esse lado e ultrapassou a igreja em muitos pontos, e a própria igreja não conseguiu mais ter nas suas mãos o cinema, por exemplo, e a TV aberta. Então aconteceu ficar fora dos caminhos da igreja, até de uma maneira nociva em muitos aspectos. Entendi. Né? E as redes sociais a mesma coisa. Todo ano nós temos um dia das comunicações em que o Papa escreve uma mensagem incentivando o uso das comunicações, porém está longe da gente ter um uso bem produtivo das comunicações para o bem, para as comunicações, para a difusão da verdade. Tanto é que nós estamos aí patinando no meio das fake news sem saber o que fazer com elas. Muitas informações chegam mesmo. É verdade. Ainda essa semana, na verdade, na semana passada, nós colocamos uma carta de São João Paulo II para os artistas. Ele comentava exatamente da importância da cultura, da arte, da TV, do jornal. Isso, assim, numa época que não chegou ao que nós temos hoje, né? Ele estava escrevendo a carta, mas falando, olha, isso daqui tudo a gente pode usar para o bem da igreja também, para a evangelização. E naquela época, então, o Senhor já olhou isso tudo, assim, já olhou o nosso potencial, com certeza, a gente já via, através dos documentos da igreja, esse caminho. Nossa, perfeito. Nossa, muito bom.
Perfeito. Eu estava pensando aqui, né? E ainda mais agora com a internet, né? Com o advento da internet, a importância da igreja, né? Nós estarmos nesse meio, porque não tem como a gente fechar os olhos diante desse meio de comunicação, né? E assim, o papel da igreja adentrar para poder evangelizar dentro desse meio é importantíssimo, né, Dom João? É importante, sim, mas a gente está diante de uma virada cultural que a gente ainda não sabe o que vai dar. Uhum. Quando a gente fala em mudança de época, tem época de mudanças, a gente efetivamente não sabe ainda o que está para acontecer. É claro que a gente tem que estar aí dentro, mas já houve épocas em que havia mais consensos. Hoje tem muito dissenso, né? Uhum. Houve épocas em que a igreja era ouvida como realmente uma mestra da humanidade. A detetora da verdade. Hoje ela é muitas vezes contestada, e é bom que seja, não é ruim esse o diálogo, né? Mas para entrar num meio como esse, é difícil a gente manter a linguagem religiosa com o recato que ela tem que ter, diante da linguagem feita para outras finalidades, né? A linguagem feita para a internet é outra, diferente da igreja. Nós precisamos descobrir essa linguagem. Como é difícil isso. Então nós temos uma verdade que está lá no Evangelho. Nós temos um conteúdo da nossa comunicação que é Jesus Cristo. Agora, como colocá-lo dentro da linguagem dos meios? Você assiste um filme religioso, você diz, mas é estranho, parece que não tem uma linguagem assim adequada e às vezes tem até uma outra mensagem religioso ali. Você vê alguma peça de teatro, por exemplo, é um caminho bom, mas como esses meios são feitos para outras finalidades, para a finalidade da concorrência, para a finalidade comercial, para a finalidade publicitária, que não é o que nós queremos. É que eles acabam dominando os meios também. Exato, o patrocinador domina os meios, né? Exato. E faz os meios. Ele coloca as regras, né? E nem sempre isso para nós é interessante. Então a gente tem que lutar, sim, com muita bravura para manter esses meios. Eu trabalhava com uma TV de pequeno porte no Paraná, mas suficiente para abranger uma área de 700 mil pessoas, um potente meio de comunicação. Porém, como é difícil sobreviver aí no meio dos grandes, porque os custos são muito altos e a gente formar uma pessoa para trabalhar nesse meio com a nossa com uma doutrina bem sólida, com uma formação religiosa adequada, é difícil. Realmente. Dom João, o senhor estava falando sobre a necessidade de tentar alcançar esse público, né? Assim, principalmente nessa mudança de tempo. Sempre foi uma visão dos franciscanos, porque o senhor falou de várias frentes que eles carregam, né, que eles assumem ali um papel para tentar chegar à evangelização, inclusive o jornalismo. E eu queria saber também se essa é a visão mesmo dos franciscanos, carisma mesmo, e se quando o senhor exerceu essa função, se teve alguma discriminação ou, por exemplo, um religioso que está tentando falar com esses meios, através desses meios aqui, através do jornal, da TV, etc. Teve algum... Não exatamente pelo fato de estar nos meios, porque isso parece que é óbvio, se nós temos que comunicar o Evangelho, os meios são ótimos. Mas às vezes acontece que a gente se amarra exatamente nisso que a gente falou. Você vai fazer uma coisa para um grande público, naturalmente você tem que fazer alguma pactuação aí com patrocinadores. Tem que chegar em um ponto em comum, né? Porque isso é difícil, senão... né? Então as críticas existem. A gente tinha na nossa TV comerciais comuns, porque a gente tinha interesse de atrair não aqueles que já acreditam, aqueles que querem ver missa e pregação. A gente queria atingir o grande público. Então tinha notícias, tinha programa de entretenimento, tinha programa de tudo. Mas é muito caro produzir isso. Exato. Né? A gente fazia
com esse ideal de sempre com muito pouco recurso e com muita criatividade. E o senhor, e sempre foi dos franciscanos essa preocupação, talvez, de mudar. É lógico, né, a gente leva em consideração aqui o Concílio Vaticano II, os outros documentos da Igreja, que vê uma importância, como o senhor falou, mas essa preocupação dos franciscanos dentro da ordem. Veja, os franciscanos têm um carisma que não é funcional. Por exemplo, você tem camilianos, trabalham com o quê? Com saúde. Uhum. Jesuítas trabalham com o quê? Com educação. Quem mais? Tem assim, carismas que são muito específicos. O franciscano é um pouco de tudo. É botar o pé na estrada. O carisma franciscano é ir até onde o povo está. E aí se vai com todos os recursos possíveis. Onde está precisando, estou à disposição. E também recursos que são vultosos. Por exemplo, uma editora Vozes, que é dos franciscanos, atinge o Brasil inteiro faz mais de 100 anos. Exato. Uma escola, por exemplo, como Bom Jesus de Curitiba, que tem filiais espalhadas aí no Brasil, é um ensino de qualidade, mas também é religioso. Então, e tem também frentes assim completamente de pé no chão na favela. Quer dizer, acabamos de abrir uma comunidade aqui na Zona Norte de São Paulo, que é um trabalho social que foi ampliado e que assumiu a paróquia junto. Bem junto do pessoal mais simples. Tem de tudo. Entendi. E o incentivo, aliás, no último podcast a gente estava falando com a Tata Rodrigues, que é cantora, né, trabalha com a arte, etc., cultura. Ela comentou um pouco sobre a dificuldade de incentivo, né, que às vezes encontra, etc. E algumas produtoras até que a gente tem conhecimento, arte sacra, ou coisa voltada para criança, assim, desenho, às vezes eles falam da dificuldade que tem de patrocínio, etc. Porque uma TV vai pegar lá aquele trabalho. Nicho muito específico, né? Você vai ter retorno, fica um pouco desconfiado, a gente vai ter o retorno. O senhor já naquela época conseguia ver um pouco disso ou não? Isso daqui Isso é algo... sempre foi uma grande dificuldade e sempre vai ser. Porque você fazer um programa bem sensacionalista e falar um monte de mentira tem muito atrás. Faz um programa de fofoca, por exemplo. Né? Agora, falar a verdade, falar a partir do Evangelho, falar aquilo que o ser humano precisa para crescer, é sempre mais selecionado, é sempre menos audiência e menos patrocínio também. Por isso nós temos que fazer esse trabalho sim, mas não deixar de fazer o trabalho no campo, corpo a corpo, comunidade em comunidade, nas muitas comunidades que a gente tem esparramadas pelo Brasil. Aqui na nossa diocese só são 500 comunidades. É um trabalho constante e em todas as frentes. E se a gente não faz, esse é o problema, né? Outros acabam fazendo também. O Dom João estava falando ali aqui na nossa diocese, 500 comunidades, né? A gente que também, diante da pessoa do senhor, Dom João, bispo da nossa diocese, a gente estava comentando para o pessoal de casa que antes aqui de começar o programa, que atrás do bispo existe uma pessoa que tem sentimentos, que tem ali as dificuldades, né? Como é que é conduzir essa porção do rebanho de Jesus Cristo, Dom João? Como é que tá sendo para o senhor esses anos aqui na Diocese de Osasco? Essa missão, primeiro, ela não foi procurada, diferentemente daquela de ser religioso franciscano que eu procurei. E eu quis ser padre, lutei por isso. Nunca pensei em ser bispo, não queria ser, e se eu tivesse que escolher hoje, eu acho muito bonito, mas eu não escolheria, não. Eu preferia a vida de frade mesmo. É espinhosa essa missão pelo fato de ser muitas vezes segregada do povo. A vida de pároco, a vida de frade no meio do povo, você tem uma proximidade muito grande que alimenta a gente, que embala a gente. Bispo, as pessoas já olham assim com certa distância. Você tem que fazer. Você está em todas as paróquias? Estou. Com celebrações grandes, onde você tem um monte de gente, mas assim, o dia a dia. O povo tem receio de chegar próximo, né? Tem receio. Então acaba
se tornando um pouco difícil por causa disso. Por outro lado, é a forma que a gente tem de ter mais efetividade dentro da igreja com a mensagem que a gente quer transmitir. Então, eu me realizo muito, tranquilamente, principalmente aqui em Osasco. A minha diocese anterior, que foi no Paraná, em União da Vitória, era bem pequena. Ali talvez eu tinha um pouco mais de proximidade com os agricultores, com comunidades mais carentes. Aqui não, é muita gente, né? Pega, por exemplo, Carapicuíba, que o dia a dia do trabalho da gente é mais escritório e lidar com os padres, com os grupos de... E é fácil lidar com os padres, não é, Dom João? Eles são gente boa, a maioria. Os conselhos, né? O conselho de pastoral, o conselho de presbíteros, o conselho de formação, são os fóruns onde a gente está mais presente para que eles multipliquem isso para o restante da diocese. Não tem outro jeito. E através dos meios de comunicação e através das grandes celebrações, a Crisma, que é um momento muito especial nas comunidades onde a gente está presente em cada uma, não tem mais lugar na agenda. Está tudo cheio para esse até o final ano, do ano. se quiserem agendar com Dom João, não final de semana, não o tem senhor jeito. estava falando sobre o pessoal ter um receio com o bispo. Foi até engraçado. Dom João foi esses tempos atrás, aí, dia 7 de outubro, lá na paróquia. Aí a mulher foi se dirigir a ele, aí não sabia como falar. Eu falo Dom, eu falo Senhor. Dom João, chama de João, chama de João. Porque as pessoas têm essa dificuldade mesmo. E eu gosto de usar o Frei por causa disso. Facilita. Quem né? é o bispo de Osasco? É o Frei João Bosco. O Frei é mais próximo. Né? O Frei é irmão. Realmente. Não causa aquele medo, né? Aquele então poder. Aqui, acho antes do programa a gente tava apreensivo aqui. Dom João vai Isso vir, não pessoal. conta. E vocês que são cria da casa. É, isso mesmo. Mas Imagina natural então para as também. pessoas. Eu acredito que seja necessário por causa do próprio trabalho que a gente faz. Mas é claro que eu gosto de proximidade, de simplicidade. Eu gosto de pé no chão. Eu gosto de brincar, de sorrir, de falar bobagem. Mas também, nas horas que é necessário, falar sério e falar de Deus. Dom João, o senhor estava falando que a sua primeira diocese foi lá em União da Vitória, né? Que era uma diocese bem pequenininha. Como é que foi essa experiência para o senhor? Porque o senhor foi o segundo bispo lá da... Eu substituí um bispo que tinha 30 anos ali. Nossa! Aliás, a diocese tinha 30 anos. E aí, então, eu cheguei como segundo bispo. Pegou desde o início, então, o outro bispo, no caso. Ele foi nomeado quando foi criada a diocese. Meu Deus, uma história, então. Eu estive no aniversário dele de 30 anos de bispo, que era 30 anos da diocese. E depois, em seguida, eu tomei posse. E lá eu fiquei 7 anos. Um povo bem diferente daqueles que eu tinha convivido anteriormente, porque a maioria poloneses, ucranianos, italianos, gente da roça do Paraná, a área mais carente do Paraná, porque é o centro-sul do estado. Diferente de Curitiba, que aí tem o seu desenvolvimento, o oeste do Paraná, que tem tanta plantação, ali não, é uma plantação de subsistência e gente muito simples. Para mim foi uma experiência muito linda, muito próxima do povo. Eu não me esqueço daquela gente, não. Guarda um grande carinho até hoje, né? Até hoje, mas depois, quando você chega aqui, aí é outro mundo, é outra história. Eu lembro que uma vez o senhor tinha comentado com a gente, o senhor falou que lá na União da Vitória tem uma comunidade muito forte de ucranianos, né? E o senhor teve esse contato com alguns parentes daqueles que estão lá na guerra hoje, né? O quanto que eles sofreram, né? Com certeza, para eles é um sofrimento muito grande. E eles têm contato direto com os familiares ainda, né? Se bem que já estão ali em terceira geração. Mas os mais velhos às vezes nem sabem falar português direito. E os mais novos já estão esquecendo o ucraniano. Mas eles têm um rito próprio deles, embora sejam católicos, sejam unidos a nós, participam de toda a Igreja Católica, tem o Papa como chefe, participam os bispos da CNBB, mas eu tinha uma convivência direta com os bispos ucranianos ali, que participavam junto com a gente de tudo. E com o rito próprio deles. Mas um grupo cada vez menor.
porque vai se misturando a cultura, né? Então ele sofre muito com essa diluição da cultura. Mas a igreja ucraniana em si, ela é muito vigorosa. E está agora com o período da guerra, é muito presente ali para assistir aquele povo que sofre, mandam notícias. É muito viva essa relação. O senhor contando toda essa experiência do episcopado, o senhor acabou de nos dizer, né, que se fosse para escolher, o senhor não iria escolher poder dizer o sim, né, novamente. Mas nesse processo, quando o senhor estava ali como pároco, como é que o senhor recebeu a notícia, foi o Bento XVI na época, né, do chamado para o episcopado, Dom João? Tá, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu sempre direi sim para a igreja em qualquer circunstância. Sim. Qualquer que seja. Se tiver que sair daqui, que é um paraíso, mandar para outro lado, ir para outro lugar, eu vou sem pestanejar. Agora, dizer que eu preferia ser bispo, eu tenho minhas dúvidas. Eu preferia ser frade, foi o que eu sempre sonhei, e continuo sendo frade. Frade, né? Continuo sendo. Agora, o momento inicial, eu estava como pároco em São Paulo já, depois de ter passado um tempo no Paraná. A indicação foi lá no Paraná, enquanto eu trabalhava lá, mas eu tinha sido transferido aqui para Vila Clementino. E o núncio liga, de repente, eu falei: João Bosco, eu queria que o senhor viesse aqui a Brasília. Eu não tinha feito nada errado, então eu fiquei pensando alguma coisa tem. Aí vem. Mas é uma coisa completamente inesperada, porque o processo de escolha que a igreja faz, o candidato nem fica sabendo. Ele é feito através de muitas consultas, né? E quando resulta positivo essas consultas, isso é enviado para o Vaticano, para a congregação dos bispos, que seleciona os nomes e os currículos, as respostas dessas perguntas que são feitas a outros padres, aos bispos, aos fiéis, e depois levam ao Santo Padre a proposta para preencher as diversas necessidades aí das dioceses. Então, quando eu conversei com o núncio, ele me falou de União da Vitória, eu nem sabia como é que era lá. Eu tinha morado um pouco mais de 200 quilômetros de distância ali na cidade onde eu fui pároco. Uma cidade que tem um nome lindíssimo, Pato Branco. Lá em Todo mundo começa a rir. Todo mundo começa a rir quando escuta o nome, mas é uma cidade muito bonita. E lá, nesses 200 quilômetros, eu nunca tinha entrado dentro da cidade de União da Vitória. Então foi uma surpresa. E mais surpresa ainda quando o próprio bispo, que tinha já renunciado com 75 anos, me levou para conhecer a diocese. Nossa, que humildade dele também, né? Não, ele acolheu muito abertamente e disse: olha, estou aqui à disposição. Foi um grande mestre para mim. E hoje já faleceu, mas ele que me ensinou os primeiros passos. A gente acolhe aquilo que a igreja quer. Tá? Como franciscano, São Francisco sempre foi servo da igreja. Ele não quis nem ser padre, ele ficou diácono. Mas ele valorizava muito o sacerdote e tinha muito respeito pela igreja, onde quer que encontrasse alguém que fosse autoridade da igreja, ele respeitava e queria se colocar a servir. Então, para mim, é um serviço à igreja, que me custa, porque eu estou longe dos frades, não tenho mais aquela convivência que eu tinha com eles antes, embora a gente permaneça com o que aprendeu e com o que a gente viveu até aqui. O contato sempre tem, né, Dom João, com eles, né? Existe alguma data específica durante o ano que o senhor tem que ir lá conversar com eles, manter o contato? Porque não tem como, né? A partir da ordenação episcopal, eu passo a viver independente da província franciscana, do superior franciscano, e passo a ficar diretamente ligado à diocese e ao Papa. Porém, eles convidam. Eu tive esse ano na festa de São Francisco, lá no Largo São Francisco, celebrando. Fui esta semana que passou para o Santuário de Frei Galvão, que está fazendo a novena. E lá foi muito bonita a missa da novena de Frei Galvão. Eles convidam, a gente faz
gosto de estar presente, encontrar os confrades e poder servir da forma como a gente sempre fez. O senhor estava falando também sobre o método que a igreja escolhe os bispos, né? E é sempre importante também o pessoal que nos acompanha saber, porque na nossa pastoral, às vezes, quando a gente vai falar sobre a vocação, fala assim, nossa, e você quer ser bispo? Eu falo, meu pai eterno, tá difícil as coisas ser padre, menino. Não, não é assim não. Mas é o Espírito Santo que escolhe, né? Então por isso que essa escolha também, de um modo até, certo modo, exigente. Até Dom João deixou isso claro, né? Frei, eu ainda fui lá, bispo, pediram assim. É um dom que a igreja oferece também, né? Veja, vamos colocar as coisas dentro dos princípios mais sólidos da teologia. Deus é o autor da vocação, o Espírito Santo é que inspira. Porém, através de mediações. Eu tive uma mediação que foi o meu tio frade, que foram os frades da onde eu vivi, a família religiosa que eu tive, o seminário que eu frequentei, que me trouxe muitas experiências boas. São mediações, e ali a gente vai fazendo o discernimento necessário. Aquilo que a gente quer é servir a Deus. Agora, a forma de servir a Deus, Ele é que sugere. Então a escolha é dele. E se a gente está na mão dele, está em boas mãos. Certo. E o seu lema episcopal é Cristo, nossa vitória. Cristo, nossa vitória. Por quê? Porque a minha primeira diocese foi União da Vitória. Então, de alguma forma, eu queria sinalizar isso no lema episcopal. E o frade que me sugeriu o lema, escolheu numa passagem de São Paulo essa expressão, e eu achei que era bonito porque significa Cristo é nossa vitória, é falar da ressurreição. Por isso também no meu báculo eu tenho Cristo ressuscitado, né? E no brasão de armas também tem o símbolo da ressurreição, além do riozinho Iguaçu que passa lá São dois rios que tem no brasão do senhor, né? Dois rios, o Iguaçu e o Paraíba, onde eu nasci. Né? O brasão foi feito por um artista que pegou todos esses elementos, inclusive Nossa Senhora Aparecida, porque a minha cidade natal fica pertinho de Aparecida, ali na beira do Paraíba, e também a pilulinha do Frei Galvão está ali, desenhada. Tudo ali. O tal também, né? O tal franciscano, e o Espírito Santo é um símbolo bem bonito. Não, ficou muito bonito mesmo. Quem que é o artista, Dom João? O artista é um frade chamado Frei Pedro Pinheiro. Frei Pedro, a gente teve muitas batalhas juntos, e ele é um grande pintor, escultor, poeta, desenhista, trabalha com artes de todo tipo. E na hora que pintou a ideia de fazer o brasão, ele falou, deixa comigo. E ele tem estudo também de heráldica, ele fez conforme as regras. Brilhante, né? As regras da heráldica. Ficou muito bonito. Ali está tudo representado nos diversos símbolos. É uma síntese do episcopado. Nossa, que bonito. O senhor comentava anteriormente essa passagem que foi, né, do religioso até sacerdote, etc. Ele falou de São Francisco, que não foi padre, não foi sacerdote, ficou no grau do diaconato. E quando o senhor estava na ordem, né, como foi esse discernimento? Vou escolher ser já ordenado padre, vou ficar como frei? Veja, como foi isso? A promoção vocacional na época falava muito fortemente do ser padre. Então eu queria ser padre franciscano. Tá? E a busca durante o tempo de seminário, discernimento, foi nessa linha de um dia ser padre. Posteriormente a gente vai aprendendo o que significa ser religioso. Tá? Ser religioso, franciscano, não é mais nem menos do que ser padre, mas talvez a gente possa dizer assim, a essência de quem entra na vida religiosa é expressa pela profissão religiosa. Essa data para mim é fundamental hoje. Eu compreendo que o ser franciscano me envolve inteiramente no que eu sou. O ser padre é o que eu faço. Entendi. O ser bispo é o que eu faço, mas ser franciscano é o parte ambiente, da sua essência. É a essência. Tá? Claro que o sacerdócio também tem
muda essencialmente a pessoa do sacerdócio, claro. Porém, para nós religiosos, a profissão religiosa, ela é fundamental. No dia que eu estava fazendo 50 anos de vida religiosa, eu estava lá em Aparecida, agradecendo para Nossa Senhora, celebrando para o Brasil inteiro, dizendo da minha alegria de ser franciscano. Claro que a gente tem alegria também no que a gente faz, mas a alegria do que a gente está mais no franciscano. Dom João, nesses 50 anos aí de profissão religiosa, tem algum momento da vida do senhor que te marcou profundamente? É lógico, tem o episcopado ali, a ordenação, né? Mas tem algo que o senhor guarda no coração, que o senhor sempre se recorda com carinho nesses 50 anos? Eu acredito que são vários, né? Mas tem algum que... Eu acho que talvez seja mais fácil a gente localizar, por exemplo, lugares. O lugar do noviciado é um lugar que fica muito marcado na vida da gente. É o início da vida religiosa. Tá? O lugar das paróquias onde eu estive, e entre elas, especialmente a Vila Clementino, foi um lugar onde eu fiquei 3 períodos longos. Primeiro 4 anos, depois 3 anos, depois 2 anos na mesma igreja. Então, essa experiência é muito marcante. Eu não citaria fatos especiais assim, porque nunca teve algo tão espetacular, a não ser a própria missão recebida. Própria missão. Ocasiões, por exemplo, como uma ida para Assis, onde você fica um mês inteiro nos lugares franciscanos, com a fonte franciscana na mão, vendo onde São Francisco viveu e o que ele fez, é uma experiência que marca para a vida. Eu nunca vou me esquecer. Como também a ida dentro da vida franciscana, não vou ficar restrito a isso, aquele programa com os jornalistas no leste europeu, vendo aqueles países que foram saindo do comunismo e criando as suas próprias estruturas de privatização das empresas, empresas de comunicação, como é que os jornalistas agiam ali, como é que a igreja se via dentro desse regime. Para mim também foi um outro momento muito marcante na minha vida sacerdotal. Tem momentos assim, né, muito íntimos também, porém eu acredito que o trajeto todo é que leva a gente a ser o que a gente é. A história, né? E algo que marcante também para nós na diocese foi a sua missa de chegada, Dom João. Foi espetáculo. Nossa, foi apoteótica. É isso mesmo. Foi muito foi bem a primeira impressão do senhor aqui. Eu acho que esse foi um grande presente que Dom Hercílio e os padres especialmente pensaram para que fosse um momento bonito, e eu realmente me senti muito abraçado. Eu espero que daqui a 5 anos, quando chegar o outro, a gente possa fazer a mesma coisa, se eu ainda estiver aqui. Vai dar, opa. Que isso. O nosso falta quantos anos mais ou menos para ordenação? Falta 4. A conta bateu, Dom João. Eu vou estar batendo na trave. Mas vai entrar no gol. Vai dar certo. O senhor comentou esse ser religioso, né, que acaba envolvendo mesmo a vida do senhor, essencialmente, como o senhor falou. No que isso influencia quando o senhor chegou aqui na diocese e viu, poxa vida, eu estou numa diocese que tem um lado uma zona rural, periferia do outro, mais cidade do outro, sabe? E nossa diocese é mais ou menos assim, não dá para você definir, né, fazer um negócio homogêneo, o negócio é heterogêneo mesmo. Você tá, numa hora você tá no interior, na outra hora na periferia. A gente vê pelas nossas origens. Eu sou de Biúna, lá do interior daqui de São Paulo. Luan, Barueri e Cotia. Cotia tá ali no meio, né? Metade de Cotia, mais cidade, outra metade mais interior. Mas o ser religioso do Senhor na função de bispo, agora olhando toda essa realidade, no que o senhor acredita que mais influencia? Que falou, nossa, o ser franciscano nisso daqui realmente... Veja, o ser franciscano é muito... o senhor já falou muito diverso ali. Né, diante de todas as circunstâncias.
E não dá para a gente definir muito claramente, mas você percebe na pessoa que ela tem esses traços, tá? E são traços que aproximam muito a gente do povo, que é a questão da simplicidade, da humildade, o que São Francisco passa para a gente. Pobreza, despojamento, né? De dar pouca importância para a gente mesmo e dar mais importância para quem está na frente da gente. São Francisco era assim, ele sempre se achava o último de todos. Essa imagem, né, do pastor próximo mesmo, né? Isso é que faz a gente ser próximo. Eu acredito que as pessoas percebem a diferença. Eu vejo entre os meus colegas bispos, a gente se encontra muito, como eles têm os mesmos traços. E esse espírito franciscano é realmente muito forte. Ele define muito as pessoas. E embora seja vago, no sentido de não ter uma coisa específica, ele tem uma especificidade do espírito. Até mesmo para adaptação nessas realidades, como o senhor falou. Não tem Perfeitamente. problema. Não tem Sendo problema. interior, cidade. E na sua função como episcopo agora, para o pessoal que está em casa, sobretudo, Dom João, como o senhor resumiria ou fazia uma síntese da função do episcopo aqui na diocese? Bom, o pessoal, o senhor mesmo comentou no começo, o pessoal tem um pouco de receio, às vezes olha o bispo mais distante, mas se fosse para falar, olha, essa função aqui é própria do bispo e a igreja me passa essa missão, o que o senhor falaria para o pessoal de casa? Vamos pontuar um pouquinho essa questão da distância que o povo sente da gente, né? No sentido de não se aproximar com facilidade. É verdade, mas, por outro lado, a gente sente um carinho muito grande por parte do povo. E um respeito, né? No conjunto, o fato de ser chamado de pai pastor, e no começo eu estranhava muito, mas depois a gente vai vendo o que significa ser pai, né? Mesmo com relação aos padres, a função que a gente tem de zelar pela unidade, pelo conjunto, nesse mundo tão disparelho que a gente tem, não é só a realidade da diocese que é diferente. Olha cada padre, o modo como pensa, as pessoas, as ideologias que estão soltas aí uns contra os outros. Você lutar pela unidade é difícil, né? Bonito. E a gente percebe a função do bispo quando ele não está. Por exemplo, na hora que o bispo chegou ao momento de renúncia, vai chegar um outro depois de um ano, como faz falta. Na Diocese de União da Vitória, eu saí de lá, ficou um padre como administrador durante quase 1 ano e meio, chegou um bispo posteriormente e ele chegou doente já, mas ele ficou 2, 3 anos bom, depois já começou a ficar enfermo, morreu. E logo em seguida teve mais um período de vacância. Até o bispo atual. Esse período mostra pra gente como faz falta alguém que, com todos os seus defeitos, ele reúne o pessoal, tem a força do pastoreio. É um dom do Espírito Santo, não é da pessoa do bispo. É um dom do Espírito Santo de criar unidade, de fazer com que as coisas caminhem. E claro, num caminho, se não tiver gente competente, corajosa e boa, como são os nossos padres e as nossas lideranças leigas, em todos os âmbitos da diocese. São esse munus de governar, de ensinar e de santificar, preenche inteiramente essa figura do bispo que ultrapassa o que o Frei João Bosco é. É Jesus Cristo vivo, presente. E eu tenho que dizer que, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vanglória, porque pecador todos nós somos, mas esse papel é impressionantemente bem vivido por Jesus Cristo no cuidado que ele tem com o rebanho. Dom João, o nosso tempo está chegando ao fim, né?
Mas foi um prazer mesmo receber o senhor nesse nosso terceiro programa, né? Nós estamos começando agora, estamos engatinhando ainda nesse novo projeto da nossa diocese, da nossa Rádio Católica, né? E a gente quer agradecer de coração mesmo o senhor, a disponibilidade de ter reservado um pouquinho do horário aí da sua agenda, porque a gente sabe que é corrido, né? O senhor mesmo falou que está bem concorrido, mas é um carinho que o senhor tem conosco, viu? Também agradecer às irmãs que fizeram meio de campo ali com o senhor, a irmã Letícia, também a irmã Maria Antônia, que colaborou conosco, viu? Nossa, e eu agradeço a vocês por essa oportunidade e olha, eu fico muito feliz de ter entre os nossos seminaristas gente corajosa que enfrenta um trabalho como esse, que é exigente, que é perigoso no sentido de será que eu vou fazer certo ou não vou fazer certo? Encarem, façam com gosto, é um caminho bonito e se vocês descobrirem através das comunicações como levar o Evangelho, isso adianta muito o nosso trabalho e faz bem a gente desenvolver esses meios. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Obrigado, João. Ao pessoal que está de casa, então, como o Luan disse no começo, não esqueçam de compartilhar, curtem, depois, conforme vai passando a semana, vocês verão que a gente vai soltando pequenos vídeos. Compartilhem esses vídeos, que é uma forma também de evangelizar. Você compartilhando esses vídeos, você também está compartilhando a nossa evangelização. É isso aí. Nos siga também no Instagram. Tanto a Rádio Católica está como @Rádio Católica de Osasco, sem acento em nada. E nós, @PodUcast. Como está aqui na nossa caneca, não sei se dá para ver. Aí, pronto. Estamos assim no Instagram. Siga-nos também para nos acompanhar, viu? Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado aí por estarem conosco mais um dia, mais um encontro e até o próximo. Dom João, pode dar uma bênção para nós, por favor, Dom João? Claro, a bênção é de Deus, a gente faz gosto de ser instrumento de Deus para que as pessoas a recebam. Deus Pai Todo-Poderoso, por sua grande bondade, nos deu a cada um de nós uma missão, uma vocação e que a gente agarra com alegria e realiza com amor. Que Ele abençoe a cada um de vocês, aos ouvintes, aos telespectadores e aos seminaristas nossos, vocacionados, as irmãs religiosas, todos aqueles que vivem a sua vocação. Que Deus dê a alegria, a realização e a prática da verdadeira caridade para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.